Olá, turma! Então vamos lá para a nossa última parte aqui do capítulo 20, que trata dos datagramas IP versão 4 e IP versão 6. Então, nessa última parte, nós vamos falar das estratégias de transição do IPv4 para o IPv6. Então, obviamente que o IP versão 4 existe há muito tempo e a maioria, né, tanto da parte de hardware quanto software, enfim, as interfaces de rede, arquiteturas em geral, tem muitos equipamentos implementados com IP versão 4. Então, essa migração não vai ser de uma hora para outra. Então, quando foi proposto o IP versão 6, foram concebidas algumas opções para que essa transição ocorra e também para que eles dois possam funcionar em conjunto por um tempo, certo? Então, vamos ver que estratégias são essas. Então, temos três estratégias: a pilha dupla, tunelamento e tradução de cabeçalho. Então, a gente vai entender um pouquinho como cada uma dessas estratégias funciona. Bom, então, na pilha dupla, na verdade, as máquinas, né, a sua interface de rede, né, no caso da sua placa de rede, ela suporta nativamente os dois protocolos. No nosso laboratório, as máquinas são, né, as placas Ethernet são desse tipo. Então, normalmente, né, as últimas interfaces de rede aí dos últimos 10 anos para cá, já saem nativamente com as duas opções. Então, elas podem tanto ser configuradas para uma rede, né, IP versão 4, quanto IP versão 6. Então, elas trabalham, por exemplo, numa mesma rede, podem ter máquinas nas duas versões, e aí dependendo se a máquina de destino é uma máquina versão 4, então o pacote, né, o datagrama, sai como versão 4, certo? E se for versão 6, sai como versão 6. Então, essa é a configuração mais comum e que é mais simples, né, para os roteadores, porque não tem tanto processamento e conversão para ser feita nos roteadores. A outra estratégia é a tradução de cabeçalho. Então, o roteador que vai traduzir, roteador de borda, né, vai traduzir os cabeçalhos IPv6 em cabeçalhos IPv4. Esse normalmente é quando eu tenho uma rede, geralmente, né, migrada já para o IP versão 6, e aí eu tenho alguma máquina ali no meio ainda com o IPv4, então é feita uma tradução, né, um encapsulamento com o IPv4, e aí eu preciso ter um roteador, né, naquela borda que vai fazer a comunicação com a máquina, né, o host IP versão 4. Então, esse roteador precisa estar preparado para fazer essa tradução do cabeçalho versão 6 num cabeçalho versão 4. E o tunelamento, que né, vem disso mesmo, um túnel, tem até uma figura que a gente vai ver na sequência, né? Então, eu tenho dois extremos funcionando, né, como IP versão 6, e só que no meio do caminho eu tenho eu tenho interfaces, enfim, o caminho até para que esse datagrama, né,
da origem ao destino, é um caminho ainda IP versão 4. Então, nesse caso, também os roteadores de borda devem ter essa inteligência para fazerem o encapsulamento dos pacotes, né, dos datagramas IP versão 6 em um IP versão 4. E para isso, lá no campo protocolo, é colocado, então, no protocolo IP versão 4, né, colocado em 41. Então, esses pacotes são transmitidos, esses datagramas, dentro da rede IPv4 e chegando lá no host de destino, que é IP versão 6, então, esses datagramas são desencapsulados e interpretados, né, lá pela rede IP versão 6. Então, esse encapsulamento e desencapsulamento é feito pelos roteadores de borda. Então, apenas para ilustrar aqui, na pilha dupla, então a camada de rede ela contém os dois protocolos, certo? E aí depende, né, do que está chegando aqui ou para onde vai, né? Se eu quero me comunicar com uma rede IP versão 6, eu utilizo o IP versão 6. Se eu quero me comunicar com uma rede IP versão 4, eu utilizo a parte nativa versão 4, certo? E aí, apenas para a gente saber, né? Como que acontece com o endereço, né? Então, geralmente, o endereço IP versão 6, quando se trata, né, da pilha dupla, ele vai estar nessa faixa aqui, ó. Então, eu tenho os últimos bits, né, com o endereço, esse A, B, C, D, seria o endereço IP versão 4, certo? Então, o último grupo aqui, né, na verdade, os dois últimos grupos do IP versão 6, que são grupos de 16 bits cada um. Então, aqui teriam os valores do endereço IP versão 4. No tunelamento, então, é justamente feito isso, um túnel. E aí, o que é feito? Nesses roteadores aqui, né? Então, esse roteador aqui acrescenta esse cabeçalho IP versão 4 e todos os dados aqui do IPv6 são colocados na área de dados lá do meu datagrama IP versão 4. E aí, chegando, então, essa é o formato, né, apenas quando está na rede IPv4. Nesse roteador aqui, quando vai voltar para a rede IP versão 6, então é feito o desencapsulamento desse cabeçalho. E aí nós temos 3 tipos de tunelamento. Então, o primeiro, mais simples, que é o 624, simplesmente é utilizado um prefixo e o endereço IPv4 tinha um endereço fixo, que era o endereço Ncast. Só que isso, em redes, né, que tinham mais de um tunelamento, começou a dar conflito nesses endereços Ncast, né, dos roteadores de borda. Então, foi proposta uma melhoria, né, com o 6RD, e daí com isso foi possível utilizar o endereço IPv6 público, e aí lá no seu roteador não tinha mais o conflito, né? Então, tanto a rede IPv4 quanto a rede IPv6 tinham que utilizar o endereçamento público e tem uma decodificação do endereço IPv6. Então, aquele endereço Ncast do IP versão 4 não era mais
necessário. Existe uma codificação que pode traduzir facilmente do IPv4 para o IPv6. E uma melhoria, na verdade, isso só podia ser feito com as redes IPv4 trabalhando na internet. E aí uma melhoria proposta foi essa opção aqui do Teredo, né? Túnel Teredo, que acrescenta o suporte da rede IPv4 para a tradução de endereços, ou seja, tradução para endereços públicos. Então, eu posso ter, sim, endereços privados, endereços IPv4 privados, utilizando a tradução de endereços e permitirem a utilização, né, do túnel para máquinas IP versão 6. Então, a diferença basicamente é o acesso a endereços públicos e privados. E a última estratégia é a tradução de cabeçalho. Então, desta forma, aqui é IP versão 4, na verdade, tá? Então, aqui eu tenho a minha máquina IP versão 4. Então, o que é feito? A tradução de cabeçalho, geralmente, ela é aplicada quando eu tenho uma rede inteira, né, versão 6, e em algum momento, em algum local da minha rede, eu tenho algumas máquinas ainda funcionando com IP versão 4. Então, nesse roteador aqui, ele faz a tradução. Então, esse roteador aqui transforma, né, o cabeçalho IPv4 num cabeçalho IP versão 6. Então, como que é feito isso, né? Quando eu quero endereçar algo, né? Então, eu tenho essa máquina aqui, que é IP versão 6, ela quer endereçar algo para a máquina IP versão 4. Então, na hora lá do endereço IP de destino, ela utiliza esse prefixo aqui, ó, FFFF0, e o ABCD da mesma forma são o endereço, né, IP versão 4. Então, aqui tem um exemplo onde tem os procedimentos, o passo a passo, então, que é feito lá pelo roteador, né? Então, a primeira parte é que aquele endereço IP versão 6 que chega como endereço de destino, ele é convertido no endereço IPv4. Então, no fundo, são aqueles últimos bits lá, né? O A.B.C.D, que são extraídos, que originalmente são exatamente o endereço, né, o endereço IP versão 4 desse host de destino. O valor de prioridade, como não existe, né, no IP versão 4, é descartado. O tipo de serviço é configurado em 0, então mesmo que tenha, né, alguma prioridade, os roteadores não têm essa capacidade de converter. O checksum do IPv4 é calculado, então, com base na conversão, o roteador faz a soma de verificação. O rótulo de fluxo, na prática, ainda não existe, mas, de qualquer forma, esse campo é ignorado, né? Porque ele não existe no IP versão 4. Se houver algum cabeçalho de extensão que seja compatível com o campo opções de cabeçalho no IPv4, estes são convertidos e inseridos no cabeçalho. O comprimento do cabeçalho IP versão 4 é calculado com base no cabeçalho e nas opções, caso existam. E o comprimento total é calculado com base no comprimento do cabeçalho e o comprimento da área de dados do IP versão 6. Bom, turma, então é isso. Finalizamos o nosso capítulo 20. Com isso, vocês devem conseguir responder as questões de concurso referentes à transição, mecanismos de transição de IPv4 para IPv6.
e eu conto aí com vocês para assistirem os conteúdos. Eu vou marcar no Moodle de cada disciplina um chat, de preferência no horário, né, das nossas aulas, para que vocês possam tirar dúvidas em relação aos questionários ou mesmo em relação aos conteúdos explicados nos vídeos. E com isso, eu pretendo colocar também, dependendo, né, de mais quantos dias a gente for ficar estudando remotamente, gerar um questionário para colocar também no Moodle para vocês responderem, tá? Valendo alguma nota de atividade, apenas para a gente não ficar sem ter nenhuma avaliação nesse período. Tudo bem, turma? Então, espero o contato de vocês, espero que vocês estejam compreendendo a matéria, que consigam fazer os resumos, tirar as dúvidas, e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelo Moodle, tudo bem? Ou por e-mail também. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Tchau, tchau.